Um casal dos Estados Unidos veio ao Brasil passar férias. Até que, de repente, a mulher entrou em trabalho de parto. E essa criança nasceu muito antes do previsto. O bebê se recuperou, teve alta, mas aí começou uma longa e cansativa jornada. Os pais americanos foram proibidos de voltar para casa com o filho porque não tinham toda a documentação exigida para registrar o filho aqui. Bom, resumo, uma grande confusão, né? E você vê agora o desfecho da história do menino que deveria ser americano, mas acabou nascendo brasileiro. Anywhere from scared. Eu fui do medo, da tristeza, da depressão para a felicidade. Uma mistura de emoções do começo ao fim. Start to finish. Ninguém merece ser tratado assim. Nenhum estrangeiro, nenhum brasileiro, ninguém. Christopher e Sherry nasceram e vivem nos Estados Unidos. E jamais imaginaram que a chegada do primeiro filho, o pequeno Grayson, seria tão conturbada, a mais de 9.000 quilômetros de casa. Eu e minha esposa, se a gente quisesse, a gente podia sair do país, porque ele tem passaportes, a gente pode sair. Mas o Grayson terá de ficar aqui, então a gente não vai largar ele aqui. A família mora em Minneapolis, estado de Minnesota. O obstetra autorizou a viagem e eles vieram ao Brasil passar férias em Florianópolis. Faltando 2 dias para retornar para casa, Sherry se sentiu mal e entrou em trabalho de parto. Em gestações de baixo risco, o bebê nasce em até 41 semanas. Grayson nasceu de 28, pesando apenas 1,2 kg. Foi uma cirurgia bem difícil, mas que deu tudo certo. Abaixo de 30 semanas é uma situação bem delicada. E, segundo a lei, por ter nascido aqui, a criança é sim brasileira. Nascido no Brasil, no território brasileiro, ele é brasileiro. Todo nascido no Brasil tem direito a uma certidão de nascimento, é o que diz a Lei de Registros Públicos. Um brasileirinho que, desde o primeiro dia, foi muito bem cuidado no hospital. A equipe lá no hospital, ele e a maternidade, salvou a vida dele. Eles cuidaram muito bem de Grayson, eles cuidaram muito bem de nós. E a gente só fica feliz que ele está vivo, ele está saudável. O pequeno Grayson precisou ficar 51 dias internado na UTI neonatal deste hospital. Enquanto isso, os pais tentavam, de todas as maneiras, obter o registro de nascimento do filho, que só veio mais de 2 meses depois do nascimento. Os pais tentaram fazer o registro neste cartório, mas o atendimento não saiu conforme o esperado. E lá, uma moça nos atendeu muito grossa, primeiro. E ela foi grossa com a gente e também recusou nos atender, porque ela disse que não podia emitir certidão de nascimento de Grayson, porque nossos passaportes estadunidenses não têm os nomes de nossos pais. Segundo a advogada contratada por Chris, a atendente cometeu um erro. Eles exigiam que eles tivessem documentos que comprovassem o nome dos avós, paternos e maternos, e também CPF. Mas como eles estavam de passagem aqui no Brasil, naturalmente portavam somente o passaporte. Ainda assim, de acordo com a nossa legislação, isso não era um impedimento para o registro. Acabou passando o prazo legal para registro pela via administrativa, o que obrigou a gente a entrar com uma ação judicial para esse fim. Em nota, a associação responsável pelos cartórios em Santa Catarina diz que a Lei Federal 6.015 de 1973 estabelece que para fazer o registro é preciso dos nomes e prenomes dos avós paternos e maternos. Diz que essa informação foi transmitida aos interessados em 18 de abril e desde então nenhum outro contato foi feito com o cartório. E fecha afirmando que o cartório só tomou ciência da dificuldade deles, dos pais, por terceiros, em 16 de maio, quando a questão acabou resolvida. Sem o registro de nascimento,
é impossível emitir o passaporte do bebê. Por isso, a família ficou presa no Brasil, sem poder voltar aos Estados Unidos. Vem sido um verdadeiro pesadelo. O nível de estresse para mim e para minha esposa, que nem fala português, que não estão acostumados à cultura brasileira, que não tem amigas aqui. E para nós tem sido bem difícil, e para ela ainda mais difícil. Queremos logo que tudo isso acabe. É só por isso que estamos ainda no Brasil. Sem família, sem amigos, sem ajuda, tirando o Chris. É tudo muito frustrante. Vir ao Brasil não é exatamente uma novidade para a família Phillips. Chris costuma vir 3 vezes por ano. Ele tem uma filha com uma brasileira de um antigo relacionamento. Mallory adora cuidar do pequeno Grayson. Essa foi a única coisa boa sobre essa experiência, é que a gente ganhou mais tempo para passar com minha filha que mora aqui. Ela está conseguindo conhecer o Grayson e ela cuida super bem dele. Enfim, uma boa notícia. Ao saber da repercussão do caso, o cartório, o mesmo que inicialmente havia recusado registrar o Grayson, voltou atrás e finalmente forneceu o documento tão esperado. Agora, o consulado americano no Brasil apoia a família para cuidar da emissão do passaporte do bebê. Eles estão fazendo a coisa certa. Enfim. Mas a família, que ficaria no país só por 17 dias, vai ter que estender bastante a passagem por aqui. Se o passaporte de Grayson ficar pronto no dia esperado, eles embarcam no fim de junho, 122 dias no Brasil. Mas agora tudo indica que a história do brasileirinho Grayson e da família Phillips está próxima do fim e com um final feliz. So it feels really good. É muito bom ter viva essa esperança de que logo estaremos em casa. Feels very good to know we're on a path home. Enfim, a gente vai conseguir levar ele para casa.